Graça e paz de Cristo. Começando meu dia com Deus, dia 11 de janeiro, vamos fazer a leitura do devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. E a mensagem de hoje desse livro, que é desse devocional, chama-se Crescendo em Deus. Crescendo em Deus. Versículo bíblico. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Em todas as áreas da nossa vida, devemos estar em um constante processo de aprimoramento. No que diz respeito à vida espiritual, não é diferente. É fato que todos nós desejamos viver milagres e experiências com Deus, mas para isso precisamos de maturidade. Deus Pai não nos leva a uma realidade da qual não estejamos prontos e maduros o suficiente para lidar. Por exemplo, quando fui dar a primeira bicicleta para meu filho João Pedro, tive o cuidado de comprá-la com rodas auxiliares para que ele aprendesse no processo e tivesse condições de avançar e se aprimorar. Com Deus não é diferente. No texto que lemos, Paulo destaca a importância do crescimento no caráter, refletindo a semelhança com Cristo. Apesar dos desafios relacionados ao processo, o amadurecimento se torna essencial, pois é por meio dele que Deus Pai entrega aos seus filhos as ferramentas necessárias para que possam manifestar plenamente sua vontade. Por isso, precisamos crescer espiritualmente. E esse processo é gradativo, não instantâneo ou automático. Conforme amadurecemos, o Pai confia coisas ainda maiores às nossas mãos para que possamos ir ainda mais longe em nosso propósito, desfrutando de uma vida cada vez mais repleta de testemunhos. Saiba que cada processo que você enfrenta em sua vida faz com que você amadureça e assim possa ir ainda mais longe. Por isso, não busque caminhos alternativos ou atalhos, mas se submeta à vontade e à direção do Espírito Santo. Mantenha-se firme nos processos e esteja pronto para muito em breve avançar para outros níveis. Então essa é a mensagem de hoje, crescendo em Deus. Esse versículo bíblico que está em Efésios, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, nos fala que nós devemos aumentar a nossa maturidade, melhorando quem nós somos, assemelhando-nos mais e mais a Cristo. Nós fomos chamados para ser semelhantes a Cristo. E esse texto de Efésios fala justamente isso. Paulo vai falando sobre a importância do cristão crescer para que ele não seja enganado, para que ele não seja levado por qualquer vento de doutrina, para que ele tenha firmeza e saiba qual o posicionamento que ele tem em Deus, para que ele possa alcançar os milagres e as ferramentas de Deus para cumprir o seu propósito. Então, estamos aqui no início do ano, que esse ano seja um ano de crescimento, amadurecimento na sua vida em nome de Jesus. Aqui no canto lateral, sempre tem uma frase de destaque. E a frase aqui é: quando valorizamos os pequenos começos, Deus nos confia grandes conquistas. O devocional de hoje é a leitura bíblica em Salmos 3. E a palavra-chave aqui no lateral é amadurecimento. Aceite o processo
de amadurecimento de Deus. Muitas vezes você quer alcançar certas bênçãos que dependem de um amadurecimento. Como o autor aqui colocou no exemplo do filho dele, o João Pedro, ele deu uma bicicleta com rodas auxiliares. Assim também, Deus está preparando e capacitando você para que você receba as bênçãos maiores. Não tome atalhos. Lembre-se de Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo no céu e na terra. Existe tempo para cada coisa. Lembre-se de Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos melhores do que os vossos caminhos. E por fim, medite em Ezequiel no capítulo 47. Nesse texto, Ezequiel conta que ele teve uma visão onde Deus o levou para a porta do templo e ele viu águas que davam nos seus artelhos. E um anjo desceu, mediu 1000 côvados e disse para ele: caminhe. E ele caminhou, e as águas vieram até os joelhos. Depois aquele anjo desceu, mediu mais 1000 côvados e disse: caminhe. E ele avançou, e as águas davam na sua cintura. Mais uma vez, aquele anjo mediu 1000 côvados e disse: avance. E ele avançou, e as águas davam na altura do seu pescoço, e ele já não conseguia mais atravessar caminhando, mas ele precisava atravessar a nado. Esse texto de Ezequiel, no capítulo 47, fala a respeito dos níveis espirituais, e aquelas águas representam a graça e a presença do Espírito Santo que Deus quer derramar sobre a sua vida, sobre a nossa vida, para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais e mais. Se você ler ainda mais Ezequiel 47, você verá que aquelas águas desceram e passaram por vários caminhos, e por onde aquelas águas passaram, houve vida e começou a haver árvores dos dois lados e muitos peixes. Então, esse rio de Ezequiel 47 fala a respeito do crescimento gradual que acontece em nossa vida. Que você possa hoje continuar crescendo em Deus, sempre e sempre. Amém.